No vídeo passado, nós falamos sobre as curiosidades vãs e também sobre este caso, né? Você, ao não estudar, você se torna um melhor intelectual. E nós temos agora que pensar em alguns exemplos. Mas antes disso, voltando ao caso de curiosidades vãs. hum, Eu fiz a pergunta no vídeo passado, essa pergunta, né? Quais são as suas curiosidades vãs? Levando em conta o vídeo passado, eu quero que você desenvolva um pouquinho mais essa questão. Quais são as suas curiosidades vãs? Ou seja, curiosidades que não estão no esforço unificado da tua vida intelectual, né? E quanto tempo elas consomem da tua vida? Quanto tempo? Eu quero que você faça duas contas. Um do quesito absoluto, consome 2 horas a cada semana. E quanto tempo relativamente, proporcionalmente, consome tantos por cento da minha vida intelectual, do meu esforço que eu tenho para estudar, ok? Lembre-se, não se trata aqui de não gostar de ver um vídeo de curiosidades dos filmes que foram lançados no fim do século XIX e como que eram feitos os efeitos especiais naquela época. É claro que nós não podemos não eliminar todo o tempo de relaxamento, né, de entretenimento. Mas, como eu falei, eu vou considerar isso entretenimento. Eu não vou fazer como eu vi um desses vídeos de curiosidades inúteis, alimente o seu cérebro, seja intelectual, né? Sabe, ouvindo lá a história sei lá, da rainha da Inglaterra que tinha um filho morto e tira uma foto do filho morto, né? Coloquemos as coisas nas suas devidas proporções. A partir do momento que você fizer essa conta, aí você tem que ver se você concorda com isso, né? Você quer ser uma pessoa, você quer entender a verdade, isso quer ser um intelectual. E você gasta lá 4, 5, 6 horas vendo lá que o Machado de Assis, né, provavelmente teve lá, estava num caso amoroso, e o José de Alencar, e por mais que seja, tais e tais livros foram lançados no século XIX, e tal autor falava contra aquele outro, e Dostoiévski e Tolstói elogiou o Dostoiévski. Tudo isso é muito interessante, a gente está falando sobre pessoas muito grandiosas, mas você vai ter essa proporção de que, epa, eu estou me divertindo aqui. Eu estou andando no parque, né? Talvez o Sertiange falasse, andar no parque é mais proveitoso do que isso, né? Do que saber essas curiosidadezinhas. Saber que Proust, quando ele lançou Em Busca do Tempo Perdido, ele estava nessa e nessa condição. Ou até saber características de Machado. Machado de Assis, ele tem um estilo desse modo, né? Novamente, às vezes o que não é estudo para você vai ser para o outro. Por quê? Porque a missão dele envolve aquilo, não a tua. Percebeu? Então, responda a essa pergunta, né? Quanto essas curiosidades tomam do seu tempo? E aí, voltando para exemplos em que não estudar é melhor. Um pároco de aldeia que se dedica aos seus paroquianos, um médico que negligencia a ciência para prestar socorros urgentes, um filho que exerce um ofício para ajudar sua família e renuncia assim a uma ampla cultura, não profanam de maneira alguma seu gênio interior. Gênio interior entenda aqui como o seu chamado intelectual, vamos colocar assim. Prestam homenagem a esse verdadeiro que é, com o bem, um só e mesmo ser. Se agissem de outra forma, ofenderiam tanto a verdade quanto a virtude, que no final das contas estão juntas, pois, por um desvio, colocariam a verdade viva contra si mesma. Por que colocariam a verdade viva contra si mesma? Porque você está afirmando que para conhecer a verdade, que é nobreza, que é o bem, a verdade é o supremo bem, você tem que fazer mal. Tipo aquela história do Rousseau, eu acho que é o Rousseau, que colocou os 5 filhos no orfanato para poder estudar, para poder se dedicar à sua vida intelectual, à verdade. Será que a pessoa não vê
nenhum senso de contradição ali, nenhum senso de ridículo de você fazer o mal para buscar a verdade, né? Então você está buscando como um fetiche, você está buscando informação, porque se você buscar a verdade, você leva a verdade a sério. É isso que está em jogo aqui. Deixa eu ver, eu coloquei algumas notas, vamos ver se elas são pertinentes. Tá, eu tenho aqui uma notinha para você, um exercício de imaginação, né? Imagine isso, imagine um São Tomás de Aquino da vida, né? Cara que fez o sistema filosófico mais completo de todos os tempos, e tá lá ele naquelas investigações. E tem lá ah, uma, uma mulher que brigou com o marido e precisa se confessar, né? E aí ela vai ficar lá falando, né, tagarelando sobre o marido, ela nem sabe direito que ela tem que se confessar em vez de ficar acusando o marido, né? Agora você imagine esse filósofo, vamos supor, né, que fosse um padre, ele tendo que aguentar aquilo. Percebeu? Não é tão fácil. É muito mais fácil falar, olha, minha senhora, vai procurar a tua turma que eu tenho coisa muito mais importante para fazer. Mas repare, ele estaria entrando em conflito com a obrigação e a posição dele. A posição dele é ouvir a confissão e não só ouvir a confissão, ouvir de boa vontade, né? Então, um intelectual de verdade deixaria os seus livros que poderiam salvar a humanidade, né? Claro que eu estou exagerando e sendo irônico aqui, deixaria o seu livro de lado e daria atenção completa e plena a esta senhora histérica, né? Fazendo o que fosse preciso. Repare, não significa que ele ficaria escutando lá baboseira, né? Ele guiaria a mulher. Por exemplo, falando assim, olha, você não está permitida de falar sobre o seu marido aqui, porque isso aqui não é, você não está acusando, mas na verdade você tem que fazer isso, aquilo. Ela falaria, é verdade, agora eu aprendi. E começaria a falar sobre outras coisas. Ou o padre gastaria mais tempo, ele não ficaria olhando para o relógio falando, meu Deus, a minha obra está lá e me esperando. Não, a missão dele agora é ajudar essa senhora, né? Falando, olha, eu sei que a senhora está com boa vontade, mas vou explicar mais uma vez. E explicaria com muita boa vontade. Percebeu? O tipo de força, o tipo de entrega à beleza, à beleza também, mas à verdade, acima de uma entrega parcial à verdade, verdade destituída do bem, né? Então ele sabe que para servir a verdade ele tem que servir o bem, né? Bom, aí a gente poderia imaginar vários outras coisas parecidas, mas eu tenho mais uma para te lembrar. Lembre-se do Viktor Frankl, né? O Viktor Frankl foi um dos psicólogos mais importantes de todos os tempos. Eu acho que eu já devo ter contado essa história aqui, mas eu vou recontar e resumir para não ficar. Então, basicamente, ele tinha o seu livro já escrito, um livro muito importante. Ele passou boa parte da vida dele produzindo esse livro. E ele teve a oportunidade de fazer duas coisas. Uma, ele sairia do país dele e teria uma vida acadêmica brilhante, ele já estava tudo engatilhado para isso. Outra, ele ficava no seu país e cuidava do seu pai e da sua mãe. E aí essa história que ele entrou numa igreja abandonada ou destruída e achou um pedaço de uma pedra que estava lá o mandamento honrar pai e mãe. Ele decidiu ficar. Isso era na época dos nazistas. Ao decidir ficar, ele foi enviado ao campo de concentração com os pais dele. Ele perdeu o seu manuscrito, ele perdeu o livro que ele tinha feito. Os pais dele morreram no campo de concentração, eu acho. A sua esposa morreu no campo de concentração. Mas ele fez o que devia de fazer. Ele não dava para abandonar o próprio pai e a própria mãe. Não dava, né? Eu quero ser um intelectual. Provavelmente, se a gente conversasse com o Viktor Franklin naquele momento, eu quero ser um intelectual. É claro que eu quero. Claro que eu quero publicar o meu livro, mas tem coisa que é mais importante, né? Do que ficar publicando livro por aí. E para encurtar a história, depois que ele saiu do campo de concentração, ele foi um psicólogo, escreveu um livro sobre isso, né? Em busca do sentido. Que foi uma contribuição, tenho certeza absoluta, muitíssimo maior que teria sido a contribuição do seu livro original. Então é isso que é
ser intelectual, né? Não é o conhecimento acima de todas as coisas. É o conhecimento verdadeiro acima de todas as coisas. E o conhecimento verdadeiro, vamos martelar isso como um mantra, vamos fazer isso como uma oração. O conhecimento verdadeiro é também a bondade. A verdade é a bondade, é a beleza. Deus é a suprema verdade, Deus é o supremo bem, Deus é a suprema beleza. Verdade, beleza, bondade. Ah, na verdade, tarará. Bom, e aí a última frase: se agissem de outra forma, ofenderiam tanto a verdade quanto a virtude, pois por um desvio colocariam a verdade viva contra si mesma. A verdade, que é o bom, contra o bem, que é a verdade. Essa é a contradição que eu queria deixar claro. Vemos assim muitos curiosos pela ciência que não temem sacrificar-lhe seus mais estritos deveres. Não são mais cientistas, são diletantes. Ou então deixam o estudo que corresponde às suas obrigações e se dedicam ao que satisfaz aos seus desejos. Qual que é a diferença? O teu desejo é muito mais fluido, né? É muito mais inconstante e caem na mesma desqualificação. Por último, para terminar esse vídeo, que já estamos em quase 12 minutos, eu acho que eu tenho mais uma pergunta aqui. Para você se aprofundar nessa questão, qual que é a diferença entre ser um diletante e ser um cientista, que é como é colocado nesse parágrafo, ou se você preferir, ser um diletante e ser um verdadeiro